Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Prezados companheiros, é com grande satisfação que estamos no Centro Espírita Caminheiros do Bem, de Auriflama, nesta noite, uma noite de comemoração de aniversário, de inauguração da nova sede, e isso mostra toda a força que a doutrina espírita tem, e cada vez mais nós estamos, a partir da doutrina espírita, mostrando a maneira de caminharmos com sentido, com a direção do bem e da dignidade. A nossa palestra de hoje vai girar em torno do tema A Ciência da Fé. E nós vamos encontrar dentro da evolução humana duas situações que levam o homem ao progresso. Sem dúvida nenhuma, a evolução se faz a partir do conhecimento, se faz a partir da evolução intelectual da criatura, e depois, a outra parte da evolução se faz pelo amadurecimento, e aí então nós vamos encontrar o papel da religião na criatura humana. E é quando nós temos esta aliança entre a ciência e a religião, é que nós vamos entender que são as verdadeiras alavancas da inteligência humana. São as verdadeiras alavancas que nos impulsionam ao progresso. No entanto, nem sempre foi assim. Quando nós entramos na história da humanidade, nós vamos encontrar em uma determinada época um distanciamento bastante grande entre a ciência e a religião. E por que isso aconteceu? Aconteceu justamente por causa do radicalismo que os clérigos, que os detentores do poder religioso tinham, onde não se deixava de forma nenhuma que houvesse questionamento sobre aquilo que a igreja, aquilo que a religião mandante estava propondo. E a partir daí, os pensadores, os filósofos, acabaram se afastando da religião. Então, o distanciamento entre ciência e religião acabou tendo uma força bastante grande no homem, justamente por causa dos milagres, que não admitiam os seus sacerdotes qualquer questionamento. Simplesmente acreditava-se no milagre, acreditava em alguma coisa sobrenatural, acreditava que as coisas aconteciam sem explicação e que nós, seres humanos, não deveríamos questionar o porquê e como tinha acontecido o milagre. Quando nós lembramos do Cristo, nós vamos ver que o Cristo, em momento nenhum das suas curas, em momento nenhum do benefício que ele levava às criaturas, ele colocou o termo milagre. E ele mostrava às pessoas que, quando elas recebessem o auxílio por meio da imposição das mãos que ele fazia, aquela pessoa deveria ter um procedimento após aquele momento que significava a mudança do seu hábito, onde ela recebia a orientação: vá e não peques mais, orai e vigiai. Assim nós vamos ver que os milagres, que foram entendidos assim pelos homens, foi uma maneira das pessoas que detinham o poder religioso terem para si a dominação do ser humano. Nós vamos ver
que o poder de convencimento e dependência faziam então com que as pessoas que estavam ligadas às religiões não tivessem a possibilidade de discutir determinados assuntos. E, acima de tudo, as religiões faziam com que as pessoas ficassem dependentes da orientação, dependentes de determinados comportamentos, para que eles pudessem ter as benesses que a religião prometia. Um outro dado que fez com que o homem se afastasse da religião, do ponto de vista do questionamento, foi simplesmente na adoração, onde todos aqueles que detinham esse poder faziam com que, por sua vaidade, por seu orgulho, faziam com que eles devessem ser adorados, eles devessem ser louvados. E aí nós vemos, mais uma vez, a imperfeição humana que tomava conta da época e fazia com que as pessoas cada vez mais se afunilassem dentro de uma dependência. Aqueles que não pensavam assim eram perseguidos. E, acima de tudo, a fé cega, onde, quando nós temos determinadas orientações, determinados postulados, e nós não podemos estudar sobre eles, não podemos querer desvendar o que é que realmente acontece, nós estamos estimulando com isso a fé cega. A fé que não questiona, a fé que aceita e a fé que faz pessoas dependentes. Quando nós olhamos isto que aconteceu ao longo da história nas religiões, nós vemos que a doutrina espírita nada tem a ver com estas situações. Porque a doutrina espírita é uma doutrina aberta, que permite questionamentos, uma doutrina que estimula o estudo e cada vez mais faz com que nós nos libertemos de uma dependência, quer seja ela emocional, física ou espiritual. A doutrina espírita estimula que nós alcemos os nossos voos, que nós possamos andar com as nossas próprias pernas, que nós possamos fazer as nossas construções, que nós possamos produzir em favor do bem, e não simplesmente aceitarmos ordens, aceitarmos situações que nos são impostas por aqueles que detêm o poder. Portanto, a doutrina espírita tomou um caminho totalmente diferente das religiões até então conhecidas. Só para vocês terem uma ideia do que era o papel da religião na humanidade, na sociedade, esse cientista chamado Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, ele observou por meio de suas pesquisas que o Sol era o centro do universo. E isso fez com que a Igreja o condenasse, então, à morte. Se ele não tivesse uma contradição de tudo aquilo que ele havia estudado, ele seria levado à morte. Só para vocês verem o poder que tinha a Igreja. E por que isso? Porque na época não se acreditava que o Sol era o centro do universo, mas acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Somente porque a Igreja falava isso, não era de acordo, então, as pesquisas de Galileu Galilei, fez com que ele fosse levado à condenação no tribunal da Inquisição. A condenação de Galileu foi um dos exemplos da luta da fé contra a ciência. E se nós lembrarmos mais um pouco dos nossos bancos escolares, nós vamos lembrar da disciplina de História, onde a humanidade ela foi dividida em alguns ciclos, e um dos ciclos mais negros da humanidade foi a Idade Média. Justamente quando as pessoas que não pensavam tal como a Igreja eram perseguidas até a morte. E aí nós vamos encontrar os muçulmanos que não pensavam tais quais os católicos da época,
fazendo com que, a partir desse desarranjo de ideias, surgissem a Guerra das Cruzadas, que todos nós lembramos aí na nossa formação colegial. Nós vamos ver que mais recentemente nós vamos ter esse médico psicanalista chamado Sigmund Freud, que fez com que houvesse mais um distanciamento com relação à igreja e à ciência, porque ele acreditava que tudo aquilo que acontecia do ponto de vista psicológico, emocional, era alguma coisa patológica, era alguma coisa voltada à psiquiatria. Então, a mediunidade, como ela era aplicada no século XIX, início do século XX, que tinham as explicações, mas ainda careciam de algumas outras informações, eram perseguidos, e as pessoas que tinham a mediunidade muitas vezes eram levados aos hospitais psiquiátricos, porque a partir de Freud sabia-se que aquilo era uma perturbação emocional, irracional e neurótica, portanto, não saudável. E tudo isso, mais uma vez, porque a medicina, fazendo parte da ciência, não aceitava em muitas situações, e na maioria delas, o que as religiões falavam. E aí, nós vamos ver neste nosso século, talvez o maior cientista que nós temos, mudando um pouco a maneira de ver a ciência e a religião. Albert Einstein, que é um alemão que se radicou nos Estados Unidos, ele falava que a ciência sem a religião é paralítica, a religião sem a ciência é cega. Ele mostrava a importância deste binômio na evolução do próprio homem, a evolução que a ciência e a religião poderiam dar, servindo de impulso, de alavanca, de estímulo ao homem. Nós vamos ver que Albert Einstein, ele reconheceu a lei de causa e efeito não como uma lei da física apenas, como matemático, físico, pensador que ele era, mas que atua também nas questões morais. Veja que ele fala: o sábio, consciente da lei de causa e efeito, decifra o futuro e o passado. Então vejam que uma frase desta, vindo a partir de um cientista renovado, um cientista que elaborou a teoria da relatividade, que é talvez um dos maiores cientistas que a humanidade já teve, nós precisamos pensar no que ele queria dizer, onde a lei de causa e efeito decifra o passado e o futuro da criatura. É a lei do karma, é aquela lei em que nós hoje somos um produto de que nós fomos ontem, e amanhã nós seremos um espelho daquilo que nós somos hoje. Ou seja, nós semeamos o nosso futuro da mesma forma que hoje nós estamos colhendo tudo aquilo que nós tivemos em vidas passadas. Se passamos dificuldades, é porque essas dificuldades não são punição para nós, mas são formas de bênçãos que nós temos para que nós superemos o passado de erros. Vejam que esta afirmação de Einstein faz com que a gente pense e veja como a ciência, a partir dele, começa a mudar a sua entonação. Ele reconhece a existência de Deus. Deixa de ser o cientista acima da verdade, acima do bem e do mal. Ele fala: a religiosidade do sábio, do cientista, consiste em espantar-se e extasiar-se diante das harmonias, das leis da natureza, que revelam uma inteligência tão superior que todos os pensamentos humanos e todo o seu talento não pode desvendar. Quando ele afirma isso, ele está afirmando que mesmo com todo o progresso, com toda a evolução e com todas as suas pesquisas, ele jamais pôde desvendar os segredos da natureza. Jamais pôde desvendar, por exemplo, os segredos do corpo humano.
Como é que nós vivemos, a maneira em que nós temos toda essa homeostase no nosso corpo, esse equilíbrio, essa troca de alimentos e de energia que nos faz sustentar a vida. Então nós vamos ver que esta afirmação mostra que ele demonstrava que havia uma inteligência superior que os homens não podiam compreender. Ele também reconhecia a existência de um espírito como uma individualidade inteligente. E aqui ele fala: se a matéria é energia que se condensa, que tipo de energia se condensa em uma matéria orgânica imbuída de inteligência? Se nós, corpo humano, se nós somos uma matéria condensada, como que nós pensamos? De onde vêm os nossos pensamentos? De onde vem a nossa inteligência? Também a mesa é uma matéria condensada. Também esse púlpito é uma matéria condensada. E por que que eles não têm a energia inteligente? Qual é a diferença? Quando Kardec ele busca conhecer um pouco mais os fenômenos das mesas girantes, ele vê naquele fenômeno alguma coisa diferente. Ele olha e vê que aquelas mesas respondiam de forma inteligente às perguntas inteligentes, por meio de pancadas. E aí ele observa e fala: se uma mesa não tem músculo para se movimentar, não tem nervo para sentir, só pode ter uma inteligência extracorpórea manipulando esta movimentação, dando estas respostas inteligentes. É justamente esta energia inteligente é que nos diferencia então de todos os outros seres vivos, que eles têm o espírito coletivo, o espírito grupo, mas eles não têm a inteligência, o discernimento. Eles podem ter até mesmo um determinado grau de intuição nos animais chamados irracionais mais evoluídos, mas eles não têm o discernimento. O homem tem o discernimento, o homem sabe definir entre o bem e o mal, o homem sabe definir entre o certo e o errado, portanto, ele tem como pensar, e esta energia inteligente, que faz com que a nossa matéria, o nosso corpo, se manifeste de uma forma inteligente, é por causa do espírito. Nós vamos ver que Albert Einstein, ele reconhecia o valor da vida, dizendo: cada um de nós vem para uma breve visita. Do ponto de vista da vida cotidiana, entretanto, existe uma coisa que precisamos saber: o homem está aqui para o bem dos homens. Vejam que mais uma afirmação vinda de um cientista, uma afirmação deste quilate, mostra que esse homem, muito embora ele estivesse voltado à ciência, voltado às pesquisas, ele, em determinado momento da sua vida, ele passou a não entender determinadas situações, e aí então ele busca Deus. Quando ele busca Deus, ele encontra respostas de todas as suas dúvidas, e ele passa a ver a vida como uma necessidade para todos nós, uma necessidade evolutiva, mas para que isso ocorresse, havia necessidade de nós nos aplicarmos para o bem. Ele reconhecia a importância da aproximação entre ciência e religião, quando ele falava: a ciência não só purifica o impulso religioso do entulho do seu antropomorfismo, como contribui para a espiritualização religiosa de nossa compreensão da vida. Então vejam que a ciência para ele era uma forma de nós tirarmos tudo aquilo que nós nunca pudemos estudar, nunca pudemos entender, como por exemplo os milagres, como por exemplo as situações inquestionáveis da igreja primitiva. Hoje nós temos condições de entendermos tudo isso graças à evolução e à influência que a ciência nos dá, e acima de tudo, compreendendo a vida de uma forma diferente,
entendendo que hoje nós não somos um planeta isolado e nem o centro do universo, como nunca fomos. Hoje nós temos vida em outros planetas, tanto que as pesquisas cada vez mais se aproximam, só que nós não temos vida de uma forma igual à nossa. Como pode nós termos uma vida com 2 pulmões, uma corrente sanguínea, um coração que pulsa o sangue para os diversos sistemas? Como que nós podemos viver em um outro planeta onde nós temos uma atmosfera diferente? É claro que nós temos situações de vida em outros planetas, mas não iguais à nossa, não com o mesmo corpo físico, não com as mesmas características orgânicas. Teremos sim vida, como os cientistas já mostraram vida em Marte, mostraram água em Marte. Assim nós vamos ver que são situações que nos levam a pensar que nós realmente somos um grão de areia em um imenso deserto e que nós não devemos ter orgulho nem a prepotência de acharmos que somos os únicos no mundo, que somos o único planeta habitado no nosso universo. Isso nos amplia a compreensão pela vida. Isso, mais uma vez, fortalece os fundamentos da doutrina espírita, onde nós temos o entendimento da reencarnação, temos o entendimento da pluralidade dos mundos, e dentro da pluralidade dos mundos nós podemos observar várias situações, desde do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, como também do ponto de vista individual, onde cada um de nós pode ter uma morada diferente, cada um de nós pode ter uma condição de entendimento diferente. Isso também significa moradas diferentes dentro de um mesmo sistema. Vamos ver então que a ciência e a religião, elas se aproximam quando a ciência deixa de ser materialista e quando a religião deixa de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da natureza. Só quando isso acontece é que nós temos a aproximação dessas 2 alavancas de nossa evolução. No entanto, quando nós olhamos as religiões existentes, o que nós observamos? Muito poucas religiões conseguem aceitar a ciência como uma evolução natural, uma evolução gradual, e fazer com que aquilo que a ciência traz para nós seja uma adaptação da própria religião. Allan Kardec, ele foi muito profundo quando ele disse: se um dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado, nós devemos abandonar os conceitos do espiritismo e seguir os conceitos da ciência. Ele já sabia e já entendia o valor da ciência e o valor da mutabilidade das coisas de acordo com a evolução do ser humano, com a evolução do pensamento humano, com a evolução das pesquisas. No entanto, 150 anos, 160 anos depois do surgimento da doutrina espírita, nós não tivemos nenhum dos fundamentos desta doutrina abalados com toda a evolução e todo o progresso que a ciência trouxe. Assim, nós vamos encontrar que o espírita, ele é realmente uma criatura de fé. Ele é uma criatura de fé porque ele se afasta da fé cega, ele entra no campo da fé raciocinada, a fé que busca respostas e encontra respostas. Por isso que o espírita é aquele que tem uma fé inabalável. E o que é uma fé inabalável? É aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, em qualquer que seja a situação. Portanto, a ciência e a religião realmente são 2 situações, 2 ciências em si que caminham juntas. Elas só deixam de caminhar juntas e só se afastam por causa da vaidade humana, por causa do orgulho das pessoas que detêm o poder e acham que elas são os centros de todas as situações. Nós vamos entender que, enquanto religião, nós jamais podemos pensar assim.
Nós precisamos pensar de mentes abertas, onde devemos acompanhar o progresso que a ciência nos oferece para que nós progridamos, evoluamos cada vez mais no sentido da felicidade, no sentido de nós unirmos realmente toda a situação que a vida nos oferece, as situações de paz, as situações de dificuldade, a situação de tristeza, de alegria, de saúde, de doença. Precisamos entender isso, e somente quando nós passamos a ver a vida pelo prisma da ciência e pelo prisma da religião é que nós sabemos valorizar e sabemos otimizar essas situações para todos nós. Vejam então que nós temos como fé duas situações, a fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela que tem diretamente um vínculo com as necessidades terrenas, e a fé divina é aquela que fala das aspirações espirituais e da religião. Nós vamos entender que dentro da fé humana, o que move a fé humana é o conhecimento, o empenho, a estratégia, a avaliação de riscos, a cronologia de resultados, e tudo isso, quando bem encaminhado, nós vamos ver que a gente tem confiança, segurança, previsibilidade relativa. É só nós olharmos as nossas empresas, é só nós olharmos as nossas indústrias, é só nós olharmos aquilo que acontece no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nós precisamos ter conhecimento daquilo que fazemos, dedicação. Devemos ter um líder que nos determina a estratégia, devemos saber, e esse líder tem conhecimento da avaliação dos riscos e determina resultados a serem obtidos. Todas as empresas trabalham com metas a serem alcançadas. Portanto, quando eles somam isto aqui, eles trabalham com segurança, com confiança e buscam uma previsibilidade de resultados. Mas vejam que isto é fé humana. Fé que depende realmente daquilo que nós vamos fazer, utilizando-se de nossas potencialidades, do nosso trabalho. No entanto, quando nós falamos em fé divina, em fé religiosa, nós temos a fé como uma força interior que motiva o ser humano a ser perseverante e, acima de tudo, a ter uma energia para superar grandes ou pequenos obstáculos. A fé divina é aquela que se baseia na fé religiosa, é aquela que se baseia na fé que nós abraçamos. Então vejam que esta fé que nós temos a partir da religião é uma força muito grande que todos nós temos e que nos prepara para superar e para enfrentar todas as dificuldades da vida. No entanto, nós precisamos tomar cuidado com a fé cega, porque quando nós ficamos envolvidos, ficamos engalanados aí pelo orgulho, quando nós ficamos dependentes das pessoas, quando nós achamos que o médium é que tem razão e que nós não damos um passo sem consultar o médium, isso mostra que nós somos dependentes dele, mostra que nós não estamos examinando nada, e isto choca a evidência e a razão. Nós vamos ver que essa situação nos leva ao fanatismo. O espírita, ele jamais pode ser fanático, ele jamais pode ter uma situação como nós vimos aí em 2001, acontecendo os talibãs fazendo com que as torres gêmeas dos Estados Unidos fossem derrubadas como uma manobra de terrorismo para mostrar a força de uma determinada religião radicalista. Nós vamos ver que isso é fanatismo. Vamos ver essas pessoas que têm bombas nas suas roupas e entram em determinados locais e explodem-se para sacrificar outras criaturas. É uma forma das religiões mostrarem o poder também. Só que elas não dão para aquelas criaturas nenhuma condição de questionamento. É uma condição de fé cega que essas pessoas têm, e isso faz com que elas sejam joguetes dos líderes religiosos. Nós vamos ver que essas criaturas, muitas vezes elas não mudam por indiferença, outras vezes por medo e outras vezes por orgulho.
por não quererem assumir de uma forma pública uma outra situação. A fé raciocinada já é uma fé diferente, é uma fé que se apoia nos fatos e na lógica, é uma fé clara, é uma fé que não deixa dúvidas, porque ela permite que seja estudada, permite que seja questionada. É alguma coisa que nos abre os horizontes, que não nos faz dependentes e nos estimula a vida. Vamos ver que dentro de uma situação evangélica, nós vamos ver que os discípulos perguntaram para o Cristo em determinada situação em que uma criança foi levada até eles para receber o benefício, e eles não conseguiram ajudar aquela criança, e o pai chegou para Jesus, trouxe a criança, e o Jesus ajudou, afastou daquela criança o espírito inferior, e os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, por que nós não pudemos tirar esse espírito negativo da criança, este demônio, como era chamado antigamente? É por causa de vossa pouca fé. É porque vocês não conseguem ter a segurança, vocês não sabem o potencial que têm, vocês não sabem movimentar energias para ajudar as pessoas. Era isso que o Cristo estava querendo dizer. E quando nós olhamos o que fala a ciência do magnetismo, Allan Kardec coloca que o magnetismo é realmente uma das maiores provas do poder da fé colocadas em ação. É por meio do magnetismo que nós temos a transmissão do pensamento, o auxílio através da prece, o auxílio através da vibração. Portanto, nós precisamos entender que todos nós, como Einstein falou, somos uma energia condensada. E somos uma energia inteligente, e que se nós potencializarmos esta energia em favor do bem de uma forma consciente e racional, nós conseguimos ajudar. Nós conseguimos fazer com que muitas pessoas sejam beneficiadas. E onde nós aplicamos a fé no centro espírita? Será que nós temos o local de exercitar a nossa fé? É claro que temos, por exemplo, no momento da oração. Quando nós oramos, quando nós fechamos os nossos olhos, e a orientação é que nós fechemos os nossos olhos para podermos nos concentrar, nós estamos concentrando as nossas energias. As energias por quê? Porque nós somos um condensado de energia e, portanto, tudo aquilo que nós geramos é uma energia. Então nós vamos ver que no momento da oração nós estamos concentrando as nossas energias e direcionando essas energias, vibrando em favor das pessoas. Quando nós oramos em favor de alguém, nós estamos dedicando a elas tudo aquilo de bom que nós temos. Nós somos pessoas, verdadeiros dínamos de energia, e que nós podemos doar isso, basta que nós tenhamos vontade, basta que nós tenhamos a condição de fazer aquilo. O doente, aquele que tem uma energia deficiente, aquele que está em tratamento, esse muitas vezes não está em um equilíbrio energético para fazer isso, mas ele está como uma pessoa para receber tudo aquilo que nós estamos vibrando. Então nós vamos ver que durante a prece, quando nós nos fechamos no quarto íntimo, quando nós nos isolamos de tudo aquilo que é exterior, e nós vamos mentalizar hospitais, vamos mentalizar os centros de ressocialização, vamos mentalizar as casas assistenciais, vamos mentalizar a nossa família, nós estamos transferindo energia para esses locais. E tanto quanto mais nós nos unirmos, mais energia nós conseguimos doar. Por isso que as nossas preces, quando são coletivas, as nossas preces, quando são direcionadas por alguém que ora e encaminha o nosso raciocínio para determinadas situações, nós devemos exercitar e fazer com que nós sigamos aquela orientação.
porque o plano espiritual se aproveita desta situação e leva essas energias e muitas vezes potencializa essas energias no atendimento de necessitados. Nós podemos também praticar o exercício da fé no momento do passe. Quando nós vamos receber o passe, o passista é uma criatura que está preparada para doar energias. Essas energias podem ser energias físicas ou energias físico-espirituais. Depende da condição em que se encontra naquele momento. Normalmente, energias físico-espirituais. E nós vamos ver que dentro do momento do passe e durante o passe na casa espírita, nós vamos ver que a sala de passe é muito semelhante a um banco de sangue dos hospitais. O banco de sangue, ele vai armazenar sangue de diversos doadores e na necessidade e adequando a necessidade ao tipo sanguíneo, esse sangue é doado para pessoas que necessitem e pessoas que estão com determinadas patologias. Nós vamos ver que a câmara de passe é como se fosse um banco de fluidos, onde aqueles que ali se sentam, aqueles que ali se posicionam para receber o passe, eles estão na condição de pacientes e o passista na condição de doador dessas energias. Os fluidos que vêm do plano espiritual, os fluidos que são extraídos deste banco de fluidos que é a câmara de passe, são direcionados para aquela criatura. No entanto, nem tudo que é feito na câmara de passe tem bons resultados. E por que não tem bons resultados? Porque normalmente nós, os pacientes que ali estamos, não estamos exercendo a fé. Nós não estamos tendo fé. É quando nós entramos com o olho aberto e outro fechado na câmara de passe. Eu quero ver quem vai dar passe em mim. Eu quero ver que se for fulano de tal, eu não vou receber nada, ele não gosta de mim. Isso já faz com que nós não sejamos receptivos àquela condição. Um outro detalhe, que na câmara de passe nós devemos estar em preces também, para recebermos e para criarmos condições de sermos auxiliados. Vejam que nós não conseguimos colocar água em um copo que esteja emborcado. Da mesma forma que os espíritos, que o passista, ele não consegue transfundir energias para o paciente se nós, como pacientes, não estivermos receptivos. E a receptividade nossa é por causa da nossa fé. E quando nós estamos receptivos, realmente nós recebemos este auxílio, recebemos essas energias, e as energias são transmitidas diretamente para os centros vitais, e dos centros vitais são levadas aos diversos órgãos que nós temos ligados a esses 7 centros vitais. O resultado do passe, ele pode ser benéfico quando a pessoa está receptiva, o passista está preparado. Pode ser maléfico quando nós temos uma pessoa totalmente despreparada dando passe, e pode ser nulo quando não existe preparo de um e outro, ou não existe a receptividade da criatura que está recebendo o passe. Portanto, o resultado do passe depende das condições físicas e mentais do passista, como também da receptividade e da intenção do paciente em se melhorar. André Luiz tem na sua obra inúmeras passagens, mas ele conta uma bastante interessante de uma senhora que entra para o centro espírita para receber o passe, e quando ela está aguardando o passe, André Luiz e seu orientador se aproximam dela. E pede, o orientador de André Luiz pede que ele observe como está o corpo espiritual daquela criatura. André Luiz, médico que havia sido, enquanto encarnado, ele olha os órgãos e ele nota que na região hepática, na região do fígado, havia um enegrecimento, havia uma condensação de fluidos, fazendo com que aquilo ficasse escurecido. E ele não teve dúvida e fez o diagnóstico. Essa senhora teve cirrose. Ou ela tem a cirrose ou uma hepatite crônica.
O orientador de André Luiz pede para ele aguardar um pouco. A mulher entra para a câmara de passe. Quando ela sai da câmara de passe, o orientador pede para André para que faça um novo exame. Reexamine a mulher. E quando ele olha, ele fala: mas onde está a doença dessa mulher? Ela estava com o seu fígado todo ele enegrecido e agora não está? O que aconteceu? E aí então o orientador diz para ele: o que acontecia com essa senhora é que quando ela adentrou a casa espírita, ela vinha em desespero, porque ela havia tido uma briga muito grande, uma discussão muito grande em sua família. E então ela teve uma intoxicação fluídica. No entanto, por ser uma senhora com fé, com confiança, ela entrou para a câmara de passe, adotou a posição de receptividade e foi beneficiada. E aquele fluido condensado, aquele fluido negativo que estava ao redor do seu fígado se dissipou. Portanto, é o passe positivo da pessoa que é receptiva àquilo que está recebendo. Nós vamos ver que o passe nulo é aquele em que o passista ele faz o passe e a energia praticamente não é absorvida pelos centros vitais. E vejam só esta imagem, uma imagem de uma tese, uma dissertação de mestrado na área da psiquiatria, onde nós vamos encontrar o paciente, antes e depois do passe, medindo-se a energia que ele tinha antes e depois, mostrando que não houve alteração nenhuma e até perdeu um pouco de energia pelo seu negativismo. Aqui nós vemos uma outra situação, onde nós não temos nenhuma melhora. Vejam que a luminosidade que representava a energia dessa criatura acabou se perdendo por causa da sua negatividade. E nós vamos ver que quando o passe é benéfico, nós vamos ter esse atendimento. E uma pessoa que entra para tomar o passe nessa situação, ela acaba saindo com uma situação muito mais favorável do ponto de vista energético. É quando nós acabamos falando, nós estamos nos sentindo bem. Eu estou bem. E bem por quê? Porque recebeu o auxílio, recebeu aquela dose de energia necessária para nós. No entanto, esta energia, ela não fica eternamente com a pessoa. A energia que nós recebemos durante o passe precisa ser potencializada por nós. E esta potencialização, ela é feita pela vida equilibrada, pelo pensamento equilibrado. Mais uma vez, André Luiz conta a história de um jovem que havia ido para a casa espírita juntamente com os seus pais, e ali estava forçado, ele não queria estar naquele momento, naquele local. Tinha o jogo do Corinthians, ele queria assistir. Mas nós vamos ver que aquela criatura estava ali, toda ela fechada, mas à medida que a reunião começou a se processar, ele mudou a maneira de pensar, o seu semblante se aliviou, e André Luiz acompanhou toda essa transformação. E ele perguntou então ao orientador: o que está acontecendo com aquele jovem? É que aquele jovem, ele estava totalmente negativo a vir na casa espírita, mas à medida que o assunto foi acontecendo, ele foi se envolvendo, se interessando, e agora ele está em um momento de receptividade. Foi tomar o passe e estava bem fluidicamente, estava bem energeticamente. No entanto, acabou a reunião, e quando ele se dirigia para a sua casa, André Luiz e o orientador o acompanharam, e aí o que acontece? Assim que ele sai, ele volta a ter os mesmos pensamentos negativos, os mesmos vínculos viciados que ele tinha de quando ele entrou na casa espírita. Se torna o mesmo jovem revoltado, e aí então, aquele fluido que ele havia recebido, aquela energia que havia beneficiado, por causa do passe, se dissipa e espíritos inferiores se aproximam e acoplam novamente, fazendo com que ele fosse mal influenciado ou obsediado.
Então nós vemos que não é pelo fato de nós tomarmos passe que nós resolvemos o nosso problema. Nós só vamos realmente resolver o nosso problema se o passe servir para nós de terapêutica e nós nos modificarmos intimamente. E nós entendermos a necessidade de mudar as nossas energias. Somente assim nós teremos o benefício do passe. E vocês vão ver que de paciente, muitas vezes, nós nos tornamos trabalhadores. Nós nos tornamos pessoas voluntárias da casa espírita que vão ali para receber, sim, como todos nós estamos aqui para receber, mas também para trabalhar. Assim, nós vamos ver que a fé em Deus, a oração, faz parte dos exercícios que nós temos para fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Mesmo em um mundo extremamente evoluído, onde as tecnologias fazem com que nós cada vez mais nos cheguemos próximo a compreender situações que antigamente eram totalmente desvendáveis. Mas nós espíritas precisamos ter a fé em Deus. A fé nesse Deus Pai que nos oferece a oportunidade da vida, a fé nesse Deus que nos oferece as condições para o nosso progresso. E assim nós vamos entender que se Kardec foi o cientista da alma, Einstein, o maior cientista que nós conhecemos, deu alma à ciência. Que todos tenham muita paz. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.